Oi pessoal, a gente está aqui na Conferência Fiel para Pastores e Líderes. Eu estou com o pastor Clodoaldo Machado e ele vai falar a gente um pouco sobre como é que o jovem vive se relacionando com essa nossa cultura, inserido nesse mundo que a gente está. É uma pergunta interessante, né? A cultura está sempre em mudança, ela está sempre trazendo coisas novas, opções novas para os jovens, né? Eu entendo que Deus nos dá a condição de poder discernir. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 5 que aqueles que têm suas faculdades exercitadas podem discernir o bem e o mal. Eu entendo que o jovem não tem que se ausentar de tudo, mas ele tem condições, pelo conhecimento da palavra de Deus, de saber quando algo nessa cultura vai fazer mal para ele e pode levá-lo a ser escravizado por essa cultura. O apóstolo Paulo, por exemplo, não diz para a gente se ausentar de tudo, ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. São duas perguntas que o jovem tem que fazer. Isso convém? Isso é imprescindível para mim? Eu posso passar sem isso? Eu vou ter algum prejuízo se eu não tiver isso? É uma pergunta que ele deve fazer. Uma segunda pergunta é: isso vai exercer domínio sobre mim? Vai me escravizar? Corre o risco de eu ser dominado por isso? Então aí eu entendo que ele pode ter o discernimento de escolher o que ele vai absorver dessa cultura que nós temos ou não. Então eu entendo que a palavra de Deus, a palavra no coração, ter a palavra no coração, ela nos dá o entendimento para poder enxergar aquilo que sem ela nós não enxergaríamos nessa cultura contemporânea, né? O tema da Conferência de Jovens da Editora Fiel de 2014 vai ser sobre escravo, né, o senhorio de Cristo. Então, o que significa Cristo ser Senhor e como é que o jovem deve se submeter a esse senhorio? Ser Senhor é ser Senhor mesmo. É a ideia de que o Senhor fala e o servo obedece. E a palavra servo literalmente significa escravo, por isso que esse é o tema da conferência, né? Eu gosto quando aquele centurião romano chega para o Senhor Jesus e diz para ele ir curar o servo dele. E aí o Senhor está indo, aí ele fala, vem até o Senhor Jesus e diz: não vá até minha casa, mas diz somente com uma palavra e meu servo vai ser curado, porque eu sou um homem sujeito às autoridades e eu tenho servos sob a minha autoridade. Se eu disser a este vai, ele vai. Se eu disser a este vem, ele vem. Portanto, se o Senhor disser a enfermidade sai, ela vai sair, porque aquela enfermidade é serva do Senhor. Então eu sei a autoridade que o Senhor tem sobre aquela autoridade. É isso que ele estava dizendo, né, sobre aquela enfermidade. Então, o Senhor é autoridade sobre aquela enfermidade, e eu reconheço isso. Aí o Senhor Jesus disse: nem mesmo Israel viu uma fé como essa. O Senhor Jesus elogiou a postura daquele homem, porque aquele homem entendia muito bem o que é ser Senhor. É um dizer e o outro obedecer. Portanto, ser escravo de Cristo é não ter vontade própria. É eu sacrificar os meus desejos pela vontade de Cristo. Eu quero muito isso. Não é pecado, muitas vezes o jovem diz, né? Mas será que eu posso sacrificar isso por Cristo? Eu posso pregar isso, né, numa cruz, quando o Senhor Jesus disse: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ele estava dizendo: abra mão de tudo que você deseja, sacrifique isso por mim, deixe eu ser agora a sua vontade, né, ter domínio sobre você. Então eu entendo que não existe meios termos, ou é ou não é. Ser escravo é ser submisso integralmente à vontade do Senhor Jesus. Aí alguns jovens podem dizer: poxa, mas será que eu não vou ter uma vida triste com isso, né? Aí nós lançamos mão do Salmo 37, versículo 4, né? Agrada-te do Senhor, ou seja, seja escravo dele, seja ele suficiente para você, e ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Portanto, não há infelicidade na escravidão a Cristo, pelo contrário, a satisfação, né? Nesse sentido. Nós temos um bom mestre. Amém, temos mesmo. Pastor Clodoaldo, muito obrigado. obrigado. Obrigado, Iago. Amém. Obrigado. Amém.